Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor, de História. Nós estaremos dando continuidade ao capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial. Esse é o vídeo parte 4, nas páginas 175 a 177. Ok. Esse conteúdo ele trata a respeito de dois assuntos: o Brasil na Segunda Guerra Mundial e a criação e as ações, as primeiras ações da ONU. Entretanto, nós já discutimos sobre a fundação da ONU na aula passada e nós já demos uma aula sobre especificamente a ONU, bem detalhada, sobre data de fundação, sobre atuação, sobre as divisões, nas aulas de atualidade. Estudamos o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, estudamos detalhadamente a ONU. Devido vocês já conhecerem a ONU, já conhecerem todo o conteúdo a respeito da ONU, seria inviável a gente estar tratando assuntos que vocês já conhecem, certo? Então nós vamos nos focar apenas na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para nós entendermos, é preciso entendermos o contexto político que o Brasil vivia. O governo era o governo de Getúlio Vargas. Nós estamos vivendo um momento que era chamado Estado Novo, que foi um período ditatorial estabelecido pelo presidente Vargas aqui no Brasil. A partir de 1937, nós já estudamos sobre isso, alguns capítulos anteriores em História, certo? Mas, novamente, o período era o Estado Novo, lá de 1937, mas nós estávamos nesse momento em 1942. Entretanto, era visível a simpatia que Vargas tinha com os regimes totalitários. Ele era um franco admirador do nazismo e do fascismo, certo? Apesar que não apoiava publicamente esses regimes, mas ele tinha uma certa simpatia pelos tais. Isso até 1942, quando tudo começou a mudar. Submarinos alemães começaram a afundar diversos navios comerciais brasileiros na costa brasileira, em São Paulo, em Alagoas, em Pernambuco, em diversas localidades do nosso litoral. Navios começaram a ser afundados, mais de 1.000 pessoas foram mortas, nesses navios afundados pelos submarinos alemães, isso em 1942. Isso fez nascer uma revolta na população, as pessoas estavam revoltadas contra o governo alemão e inclusive fez nascer aqui um sentimento de ódio contra as pessoas que eram imigrantes aqui no Brasil, que eram descendentes de países do eixo, Japão, Itália ou Alemanha. Inclusive, alguns desses imigrantes foram de fato espionados pelo governo brasileiro e a população chegou a atacar comércio desses imigrantes aqui no Brasil por conta desses ataques dos submarinos alemães às embarcações brasileiras. Apesar do início desses ataques ter ocorrido no final de 1941, início de 1942, o Brasil ter declarado guerra já nesse período, mas não ter oficializado isso, porque ele declara a guerra, mas só entra de fato na guerra em 1944. Então, o Getúlio foi muito cobrado por isso, porque ele declarou guerra, mas não enviou tropas. As tropas elas foram enviadas oficialmente em 1944. Elas foram para a Itália a encontrar-se com as forças dos aliados, que estava sendo liderado por um exército americano e com forças aliadas da África do Sul, certo? E o Brasil se junta a essas tropas em 1944 com a Força Expedicionária, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foram enviados cerca de 25.000 soldados para a Itália para conquistarem uma região que estava dominada pelas tropas nazistas e que era importante estrategicamente para poder os exércitos dos aliados avançarem e tomarem algumas guarnições e algumas fortalezas dos integrantes do eixo para poder, enfim, conseguirem adentrar na Áustria e libertarem a Polônia, certo? O Brasil enviaria 100.000 soldados, só que dividido em 3 expedições. A primeira expedição, então, levou 25.000 soldados e, ao início das suas ações lá na Itália, com o fim das primeiras missões brasileiras, a guerra chegou ao fim. Então, essas outras
expedições que seriam enviadas acabaram nunca sendo enviadas. Foram então somente esses 25 mil soldados brasileiros. A principal atividade era para conquistar um monte lá na Itália, perto de Bolonha, chamado Monte Castelo, que era uma guarnição, um domínio lá do exército nazista, e juntamente com o exército americano, o exército brasileiro deveria conquistar o Monte Castelo. As tropas brasileiras elas foram decisivas, né, contra os nazistas nesse momento, apesar das muitas baixas. As tropas brasileiras ajudaram a prender 20 mil soldados nazistas, mas tiveram baixas aí, quase 500 soldados morreram das tropas brasileiras. O exército americano teria que conquistar um monte próximo ao Monte Castelo para poder oferecer uma proteção na retaguarda brasileira, do exército brasileiro. Entretanto, ao mesmo tempo que o exército americano avançava para conquistar esse monte, o exército brasileiro teria que conquistar o Monte Castelo. E os americanos acreditavam que a tropa brasileira não conseguiria conquistar o Monte Castelo antes deles conquistarem o monte próximo para poder fazer a guarnição do exército brasileiro. Por isso que eles não se preocuparam, mas de fato, às 17 horas daquele dia, o exército brasileiro, nas suas forças expedicionárias, conquistaram o Monte Castelo, o que o exército americano ainda não tinha feito no monte vizinho, e eles só conquistaram o monte dos nazistas apenas ao adentrar à noite, e o Brasil já estava comemorando a vitória no Monte Castelo. Foi muito importante essa participação, porque com a derrota dos exércitos nazistas no Monte Castelo, diversas guarnições do eixo foram sendo desmontadas e derrubadas, e pôde então, enfim, a Áustria ser invadida para poder ser liberta das forças nazistas. Foi uma participação pequena, foi uma participação que a gente pode dizer até tímida, mas foi importante. As tropas foram condecoradas ao chegarem ao Brasil e foi erguido um monumento no Rio de Janeiro para comemorar, né, a ação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Ok, turma? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês façam as atividades. Vou estar mandando por áudio, boa sorte na resolução e até mais, turma. Bom dia.